Bom dia, segundo vídeo sobre a Inquisição, continuação sobre os cátaros ou albigenses. Então, os albigenses, eles acreditavam em dois deuses. Um deus bom, que criara o mundo espiritual, um outro deus mau, criador da matéria. Havia duas divisões da ordem deles lá. O, o nível abaixo dos perfeitos crentes, os perfeitos eram os sacerdotes, homens e mulheres crentes sacerdotes, eles eram considerados o nível perfeito. Era a maioria dos cátaros. O nível, os ouvintes, no geral, ou simpatizantes da doutrina. Então, eles tinham um só sacramento, chamado o Consolamentum, que reunia o batismo, a ordenação e a extrema-unção. Eles consideravam a missa, que transformava o pão na carne de Cristo, inadequada e imprópria. Eles, ou seja, condenar uma cerimônia cristã era uma heresia. Então a Igreja Católica considera uma heresia. Isso é fundamentalismo. Condenar uma cerimônia cristã era uma heresia. Então, eles condenavam, então a Igreja Católica os considerou heréticos. E eles não consideravam, me parece que Jesus não considerava que ele era filho de Deus. Então, por pensar diferente, eles foram eliminados pela Igreja Católica. Isso aí está no vídeo anterior, tá bom? Então, a cruzada tinha o objetivo de aniquilar todos os cátaros. A primeira cidade que foi atacada pela cruzada é a cidade de Albi. Foi atacada por um exército de 10.000 homens a mando do Papa, certo? Perseguição e eliminação. Outro. Os cruzados contra a população de Languedoc, os cruzados, foram implacáveis. A população era queimada viva em fogueira, sem poupar mulheres ou crianças. As perseguições e assassinatos acabaram em 1229, pelo acordo de paz. Grande parte dos cátaros ou albigenses foram dizimados, demonstrando o enorme poder dos papas na Europa medieval. Então, depois de conseguida a eliminação deles, houve a paz. Então, entenderam? Tudo premeditado, perseguição, eliminação daqueles que pensavam diferente, eliminação de outras religiões. Eles têm um monopólio, consideram que tem um monopólio da religião, e eles estão errados. Como resultado das perseguições, eles criaram a Santa Inquisição, idealizada pelo Papa Gregório IX, que é sucessor de Inocêncio III, que assumiu em 1227. Tá bom? Então, a última ação militar contra os cátaros, ou contra os albigenses, ocorreu em 1243. O exército da Santa Inquisição lhes dava a opção de negar sua fé. Se não aceitassem, eram queimados na fogueira. Aicar considerava que era a única maneira de salvar suas almas. Então, isso é semelhante ao fundamentalismo islâmico, guerra santa. Então a Igreja Católica ela faz esse fundamentalismo religioso disfarçado. Como isso foi feito na Idade Média, certo? E a Igreja foi derrubada ao pó da terra, então hoje eles estão quietinhos, estão se levantando novamente, mostrando as garras, já comprando de dominação, já com esse novo Papa de uma religião mundial. E aí daqueles que não seguiam a religião deles,
com certeza vão ser eliminados igual nos tempos da Idade Média. Certo? Então, continuando. 100 anos depois, em 1321, o último sacerdote cátaro foi morto na Espanha. Cátaro Albigense. Assim, Aicar assassinou os cristãos cátaros, puros e humildes. Entenderam? Então, o modus operandi da Igreja Católica é a dominação, o monopólio da religião, é o fundamentalismo, certo? Eles dominaram o mundo por 1000 anos. Só a religião deles, não aceitavam aqueles que pensam diferente, outra adoração. Se houver uma religião diferente, eles passam a espada. E o próprio Frei Tiago disse, num dos vídeos deles, que o Estado é cristão e eles não vão aceitar. Eles podem tolerar, mas não aceitar. Se tolerar aí, certo? Que são elas. Essa tolerância, ou seja, eles passam a espada. Então está aí, com o novo Papa, nova religião mundial. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, é um alerta. Eles estão se levantando, querendo reviver novamente o Império Papal, de 1000 anos, que dominou a Terra, em que eles diziam que todos os reis, príncipes da Terra só governavam com autorização do Papa. Entenderam? Então isso aqui é um alerta para todos. Então, em 1559, outro assunto. Em 1559, havia na França cerca de 400 mil protestantes. Eles chamavam-se huguenotes. Eram os evangélicos. O fervor de sua piedade e a pureza de suas vidas contrastavam com o viver escandaloso do clero romano da Igreja Católica. Em 1557, o Papa urgiu o extermínio deles. O rei expediu o decreto do massacre e mandou a todos os súditos leais que ajudassem a caçá-los. Os jesuítas percorreram a França, persuadindo seus fiéis a empunhar armas para destruí-los. Eram perseguidos pelos agentes do Papa e reuniam-se ocultamente. Tá? Então, o massacre de São Bartolomeu era mais ou menos assim. Catarina de Médici, mãe do rei romanista, ardorosa instrumento dócil do Papa, deu a ordem, e à noite de 24 de agosto de 1572, 70 mil huguenotes, ou seja, os evangélicos franceses, incluso a maioria dos líderes, foram trucidados. Houve grande regozijo em Roma. O Papa e seu colégio de cardeais foram em solene procissão à igreja de São Marco, mandando cantar Te Deum em ação de graças. Mandou cunhar uma medalha comemorativa do massacre e enviou um cardeal a Paris para levar ao rei e à rainha mãe suas congratulações, bem como dos cardeais. Ela esmagou o protestantismo na noite de São Bartolomeu, em 1572. As guerras huguenotes, ou seja, devido ao massacre, os huguenotes reuniram-se e se armaram para a resistência, até que em 1598, pelo Edito de Nantes, concedeu-se-lhes o direito de liberdade de consciência e culto. Depois de anos de trabalhos dos jesuítas às ocultas, o Edito de Nantes foi revogado em 1685 e 500 mil huguenotes, que eram os evangélicos franceses, fugiram, que eram os protestantes, fugiram para os países protestantes. Então, o Papa Clemente, olha, isso aqui eu vou deixar para o finalzinho,
Vamos lá. Então, lá na Boêmia, em 1600 depois de Cristo, uma população de 4 milhões de pessoas, 80% eram protestantes. Quando os Habsburgo e jesuítas acabaram sua obra, restavam 800 mil, todos católicos, só católicos. Ou seja, 3 milhões e 200 mil protestantes foram eliminados. Certo? Na Áustria e na Hungria, mais da metade da população tornou-se protestante, mas sob o poder do Habsburgo e jesuítas foram trucidados. Então agora sim, aquela frase. O Papa Clemente VIII, em 1592, em 1605, ou seja, há 418 anos atrás, achou condenável o Edito de Nantes. Certo?